Fala, Merito. Caraca, hoje tá a turma toda junta aí, é? Hoje a turma do fundão veio. Caraca, que Só bandido. maravilha, hein? Agora quero Só ver todo bandido. mundo sentado no sofá com uma postura bonita. Aqui, eu não. Aí você não consegue me ver. Ah, é verdade, é verdade. Olha, seu gato hoje arrasou. Roubou a cena, né? Roubou a cena, legal. Cachorro olhando pro gato. Novo asana. Ou um gato olhando pro outro, né? Mas aí. Pô. Ai, assim eu fico encabulado. Hoje o Berinjela resolveu fazer parte da prática. Fazia tempo que ele não se metia, mas hoje ele quis. Você amassou ele, nem assim ele saiu. Pô, ficou É, você vê, né? patê de berinjela. É. Tem gato que é assim, né? Gosta de ser amassado e não foge de jeito nenhum. Berinjela é desses. Muito bem, galera. Vamos esperar aí mais uns atrasildos chegando e a gente começa a nossa análise da prática de hoje. Aí, a gente tem uma dúvida antes de Fala. tudo. Dúvida que não tem nada a ver com nada, mas é uma dúvida. Ah, Existe um outro nome para balasana, para a posição da criança? olha, nunca ouvi, tá? Mas pode ser que haja sim. Porque, Não, por porque outro dia exemplo, eu tava lendo um livro e dava outro nome para o balasana. Eu via a imagem, eu via que era a posição da criança, mas o nome era outro. Eu até copiei, calma aí. Deixa eu ver aqui. Está. por exemplo, a gente tem aquele livro laranja que a gente falou durante o retiro, Asana Aqui? Pranayama Mudra e Bandha, né? Eu nem tô com esse livro aqui na. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho para mostrar. Amor, Empresta o. Botei o remoto. Que eu consigo aquele escrever. livro Asana Pranayama Mudra tá aqui, aquele laranja que é seu? Então, esse livro laranja que eu estava falando, vou ver se a Mirella acha ali para mim. Ele tem várias posturas, não é só uma, não, tem várias posturas com nomes diferentes das que a gente usa normalmente, tá? Ó, Maria trouxe aqui, Maria, Oi, Maria! Maria, dá tchau pro pessoal. Maria gosta de fazer parte aqui da aula. Então, esse livro aqui, Então, não, filha, vai lá com a mamãe lá um pouco, depois você volta. Esse livro esse, aqui, chamado Asana Pranayama Mudra e Bandha, que é um livro bastante interessante, né, porque fala sobre Asana Pranayama Mudra e Bandha, né, todas as coisas que a gente usa nas nossas práticas constantemente, ele tem várias posturas. Deixa eu ver se eu acho aqui uma postura tipo super simples que a gente usa no nosso dia a dia e que aqui tem nome diferente. Peraí. Foi nesse livro que você viu, Eleandro? não, não, foi num outro livro. E o É, nome é Garbhasana. porque garba significa útero, entendeu? Então é bem perto, né? Então, e aí eu fui pesquisar o nome Garbhasana, né? Que aí eu sou doente, aí eu fico com a dúvida num, eu vou pesquisando outra, aí o outro eu pesquiso outro, o outro eu pesquiso outro, e era uma posição era um asana que não tinha nada a ver com a posição da criança. Era que eles chamam posição de feto, eu acho. Pois é. Então, porque garba em sânscrito significa útero. Então, tá tudo Entendi. conectado, né? Útero, feto, criança, é muito Entendi. perto uma coisa da outra. Mas há escolas, como eu disse, que usam nomes diferentes. Olha aqui, Pranamasana, tá? Entendi. Ó, Hasta Uttanasana. Geralmente a gente chama de Urdhva Hastasana. Aqui, Uttanasana, Padahastasana. Então, Aquela postura primeira que você mostrou ali, assim, aham, tem. Como é que essa. é?
falava? Namastite, alguma coisa assim? Samastitihi. Samastite, seria isso? Então, Ah, Samastitihi está mais ligado à postura com os braços para baixo, tipo a postura anatômica que a gente usa, né? Aquilo que é chamado de aham. postura anatômica. Isso está mais ligado com o Samastitihi, mas não vai ter muita diferença. Você pode chamar, né? Tá com as mãos aqui na frente de Samastitihi. Não tem problema nenhum, não vai mudar muita coisa. Mas o que eu estava Exatamente. querendo mostrar é que, assim, dependendo da escola, né, dependendo de onde você estiver estudando, aqui, o cachorro olhando para baixo. Parvatanasana, Arvatanasana. entendeu? Então, Faltou assim, berinjela. oi? Faltou berinjela aí. Alto berinjela aqui. Entendeu? Então, assim, dependendo da escola que você estiver utilizando, estudando, os nomes mudam as posturas mudam de nome, tá? Então, acho que essa nomenclatura que a gente usa durante as nossas aulas é geralmente a nomenclatura mais comum que a gente vê em todas as aulas no mundo inteiro. Tanto que se você for lá, sei lá, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, a pessoa vai dizer lá em inglês, Downer Dog. Ela não vai dizer outra coisa que não seja Adho Mukha Svanasana, cachorro de cabeça para baixo. Então, Downward Facing Dog ou cachorro olhando para baixo em português. Então, a gente vê aqui uma coerência, né? Um alinhamento de traduções. Mas nada impede que em um lugar ou outro a gente veja posturas com nomes diferentes. Por exemplo, a postura que a gente conhece como postura do corredor, né, que é mais, né, famosa, é mais conhecida pelo nome postura do Cavalo, né? corredor, ela é chamada nesse livro até aqui de Ashwashanchalanasana, em sânscrito, que é a postura do cavalo em movimento, tá? Então, totalmente diferente. Corredor é uma coisa que veio muito depois, né? A postura do corredor ali largando, né? A postura de largada ali do corredor. Então, isso é uma coisa muito mais recente, mas presta atenção numa coisa, como também o recente não significa que não possa ser aproveitado e não seja inteligente. Por quê? Imagina você numa aula de yoga dizer para a pessoa: vamos fazer a postura do cavalo galopante, ou vamos fazer a postura do corredor. Não é muito mais didático para a gente falar a postura do corredor? Todo mundo Inclusive é mais vai. parecido. E visualmente fica mais fácil de você lembrar Você dela. vê muito mais um corredor do Exatamente. que um Então, cavalo assim, galopando. todo mundo vai chegar mais perto dessa postura se a gente falar postura do corredor do que se a gente falasse postura do cavalo galopante. Não quer dizer muita coisa para muitas pessoas, né? E até mesmo posturas mais corriqueiras da prática, como o cachorro olhando para baixo. Por isso que a gente sempre enfatiza aqui no curso. O que é mais importante eu dizer para o meu aluno? O nome da postura ou a ação que é executada? É muito mais importante eu dizer a ação que é executada. Porque a pessoa que entra no meu estúdio para fazer aula de yoga pela primeira vez não vai saber que raios que é cachorro olhando para baixo. Ela não vai linkar na cabeça dela. Ela não vai linkar cobra. Ela não vai linkar postura do gato. Ela não vai linkar postura da árvore.
você precisa descrever a ação para o aluno. Então, isso é uma coisa, né, que às vezes vocês, alunos, perguntam, professor, é muito difícil eu decorar esses nomes todos das posturas e, pior ainda, decorar os nomes das posturas em sânscrito. Não importa. Não importa saber o nome da postura em português, não importa saber o nome da postura em sânscrito, a princípio. Óbvio que depois, né, você dando aula, você vai aprender e é importante que você aprenda, porque quanto mais conhecimento você carrega para os teus alunos, mais confiantes os seus alunos ficam em você. Porque você não é um cara que, não, não sei, não, não sei, como é que chama isso? Não sei, como é que é esse mantra? Não sei, não sei, não sei. Não, você sabe. Mas, mais importante do que isso, é fazer com que o teu aluno compreenda o comando que você deu. Então, se você quer que ele faça o cachorro olhando para baixo, você fala, coloca a ponta do pé no chão, tira o joelho do tapete, empurra os quadris para cima e para trás, e aí você já começou a montar a postura. Ele entende esses comandos. E aí depois você vai para os ajustes finos, né? Gira os calcanhares suavemente para fora, percebe as suas pernas e coxas rodando suavemente para dentro. E ali os bandhas presentes, e os ombros, os cotovelos, as mãos. Você vai atuar em todos esses pontos. Mas os ajustes básicos, ele precisa entender logo de cara. E se a gente descreve muito bem a execução da ação, a execução da postura, o aluno vai ter muito menos chances de se embananar. Então, numa prática, por exemplo, como que a gente fez hoje, né, uma prática que você está muito mais prestando atenção no comando, né, no ouvido, você não está ali olhando para a tela enquanto você está no cachorro olhando para baixo. Não, você está com o ouvido, com a audição aguçada no que eu estou falando. Então, o meu comando ele precisa ser muito preciso para que eu seja capaz, por exemplo, de eu dar uma aula online. E uma outra coisa é também importante, que não é uma aula online, eu estou numa aula presencial. Mas ok, o aluno não precisa olhar para mim. Eu não preciso fazer com que o aluno fique lá olhando torto de lado para tentar enxergar o que eu estou fazendo. Por quê? Porque o meu comando é muito claro. Então, essa também é uma ferramenta que eu gosto de usar nas minhas práticas em relação ao seguinte: eu não gosto de colocar muitas posturas complexas na minha aula, porque quando eu começo a colocar muitas posturas complexas, o comando torna-se mais complexo também. E aí a atenção do aluno começa a se perder porque, cara, ele precisa olhar porque o ouvir só já não está mais servindo e aí Aí desencaixa muita a coisa. respiração. Oi? Aí desencaixa a respiração, Aí enfim. desencaixa a respiração, esqueceu do banda, enfim, a distração acontece, né? Então, assim, não é que você não vá colocar de vez em quando uma postura mais complexa na tua prática, não tem problema nenhum. Agora, para eu colocar uma postura mais complexa na prática, o meu domínio sobre os comandos já tem que estar noutro patamar, como diz Bruno Henrique do Flamengo, né? Ele tem que ter tua Não sei quem é. capacidade, a tua capacidade ali de explicação tem que estar em outro patamar. Ou seja, você tem que ter muita assertividade nos seus comandos para que o aluno não se distraia tanto. Então, numa aula online, é preferível que eu não coloque comandos tão complexos, porque a aula online ela já tende a ser um pouco mais dispersa, dependendo ali do lugar que você está, com como está a tua mente, enfim.
Mas a aula presencial, ela tende a te prender um pouquinho mais, né? Você está ali presente, o professor está junto, é uma outra energia ali, digamos, rolando. Mas exige muita assertividade da tua parte. Então, é, dependendo aí, vai mudar nome, vai mudar a forma né, de passar as posturas para os alunos, mas não importa se é postura do corredor ou se é postura do cavalo galopante. Você precisa dar os comandos. O pé vai lá para frente ou o pé vai lá para trás, alinha o joelho, alinha o tornozelo, lá, 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 lá. Aí você monta a postura. E aí, se o aluno está bem na postura, não importa o nome, se é um ou se é o outro. O que importa é que o aluno está muito bem na postura, tá? Beleza até aí? Sim, senhor. Muito bem. Então, o seguinte, hoje eu comecei a prática com um criar, né? Eu trouxe para nossa prática um criar, usando também daquela composição que eu trouxe ontem para vocês, que é o capítulo 2 da Hatha Yoga Pradipika, que é essa composição muito importante, muito famosa quando a gente fala sobre Hatha Yoga, e a gente tem ali, obviamente, dentro do escopo dos kriyas que aparecem na Hatha Yoga Pradipika, nós temos vários, né? E nós temos kriyas que são muito invasivos, e nós temos kriyas que são praticáveis, digamos assim, em relação ao nosso cotidiano. E o Kapalabhati é esse que aparece já aqui no mantra, no verso 35, né? Não é mantra, é um verso, no verso 35 desse capítulo, que diz o seguinte, e olha que interessante, eu vou puxar até o gancho daí do que vocês falaram, para falar sobre esse criar. O criar, né, o Kapalabhati significa crânio brilhante, né? Kapala significa crânio e Bhati significa brilhar, né? O crânio brilhante. Por que que esse criar se chama crânio brilhante? Porque é um tipo de respiração que tende a mexer com a pressão arterial, né, da gente, e muitas pessoas sentem o quê? Uma ondinha, né? Sentem ali um barato ao praticá-lo. Então, eu falei lá no começo da prática, se você não tem nenhuma condição de pressão arterial, alguma questão desse tipo, faça comigo o Kapalabhati. Se você tem ou se você sentir em algum momento esse tipo de desconforto, pare o Kapalabhati e respire normalmente. Então, Kapalabhati se chama crânio brilhante porque muitas pessoas sentem essa sensação de tontura ali e essas estrelinhas, digamos, na cabeça, né? Que denunciam que isso é chamado de Kapalabhati. Ok, isso é a nomenclatura. Mas aí eu queria puxar o gancho aí da pergunta do Homero para esse criar também, porque olha o que a Hatha Yoga Pradipika diz. Quando a inspiração e expiração são feitas de forma bem rápida, e aí a gente já vê uma diferença da forma que eu conduzi o criar. Porque como é que eu falei que era para fazermos o criar? Inspira devagar,
e solta rápido. Inspira devagar e solta rápido. Aqui ele está falando que a inspiração e a expiração devem ser feitos de forma bem rápida, o que nos aproxima bastante daquele pranayama que se chama Bhastrika, né? Esse é o Bhastrika. Só que perceba, existem dois propósitos diferentes. O Bhastrika tem como propósito o quê? Esquentar o corpo, né? Ativar o corpo. E por isso você faz Bhastrika Pranayama num clima mais frio, como estamos vivendo agora. É um bom momento para se usar Bhastrika Pranayama na tua prática de yoga. Numa prática que é feita de manhã, Bhastrika Pranayama não deve ser feito à noite, né? Você vai ficar ligadão. Não faça Bhastrika Pranayama à noite. Tampouco faça Bhastrika Pranayama no Rio 40 graus. Se o Rio de Janeiro estiver com 40 graus, você não vai fazer Bhastrika Pranayama, porque você já está quente o suficiente, o ambiente já está quente o suficiente, não precisa ficar mais quente do que já está. Você vai estourar o teu radiador, digamos assim. Então você não precisa disso. Mas o Kapalabhati, ele não é um pranayama. O Kapalabhati, ele é classificado como um kriya. E o que é um kriya? O kriya é uma prática purificatória, é uma prática de limpeza, né? E a gente fez algumas práticas juntos já de criar, como o Dhyana Bandha em si mesmo, né? A gente faz aquele exagero do Dhyana Bandha, a gente fez nas nossas primeiras práticas, a gente fez lá no retiro, que é aquelas retenções sem ar com o abdômen coladinho lá nas costas. Depois a gente progrediu para aquilo que se chama Agnisara Dhauti, que é a movimentação da musculatura do reto do abdômen para frente e para trás, já promovendo uma massagem nas vísceras abdominais. E a gente progrediu até um outro estágio, que é mais um kriya chamado de Nauli. Nauli Kriya, que é essa massagem abdominal que é feita de um lado para o outro, promovendo o peristaltismo, a digestão, enfim, todas essas coisas. Ou seja, são práticas que promovem a purificação do corpo, né? Você mexe com o teu abdômen para quê? Provocar a evacuação, provocar a produção de hormônios através de glândulas que também estão localizadas no teu abdômen, para que o teu sistema endócrino, né, esteja equilibrado. Então, o criar, ele tem essa qualidade, essa característica de purificar, né? Não é um objetivo de trabalhar a respiração. O trabalho da respiração está intimamente ligado ao trabalho de estabilização da mente, é uma coisa. O trabalho de purificação, obviamente, tocará a mente em um determinado grau, mas não tem essa relação direta como tem o pranayama. Então, qual é o objetivo principal do Kapalabhati? O objetivo principal do Kapalabhati é a limpeza das nossas vias aéreas. Então, foi até uma falha minha, eu poderia ter me preparado ou pedido para você se preparar um pouquinho mais para fazer isso hoje, que é, normalmente, a gente faz isso, né, quando a gente faz isso no estúdio, geralmente a gente já deixa do lado do aluno
um pedacinho de um lenço, né, um papelzinho, porque provavelmente no Kapalabhati vai voar uma melequinha, vai sair alguma coisa do seu nariz. Por quê? Porque esse é o objetivo. O objetivo é desobstruir as vias aéreas. E você está falando aqui de vias aéreas, principalmente as narinas, porque a gente não está respirando pela boca. Então, numa dessa que você faz força para sair o ar, sai uma melequinha junto. Mas esse é o objetivo. O objetivo é dar uma limpada, porque depois, quando você volta a respirar normalmente, as tuas vias aéreas estão desobstruídas. E ali, o que acontece? A tua oxigenação é maximizada, ou seja, a quantidade de ar que vai poder entrar e sair através das suas narinas sem obstáculos é muito maior. Então eu estava falando ontem, né, sobre prana. E eu não gosto, e isso é uma coisa, é uma questão pessoal, tá? E eu divido aqui com vocês numa boa. Eu não gosto de olhar para prana e essas coisas todas de uma forma mística, esotérica, isso ou aquilo. A Kátia me mandou até um vídeo ontem interessante da moça falando sobre as questões químicas que acontecem no corpo, né? Dos hormônios que o corpo secreta de acordo com determinadas experiências. E ali a gente vê que. E a moça mesmo falava, né, Kátia? Não, não é nada espiritual, não é nada sobrenatural. Isso aqui é química pura, né? É físico, é totalmente comprovado, não tem nada de misterioso aqui. Então, quando eu falo de pranayama, que é a expansão da tua vitalidade, a palavra pranayama significa isso, a expansão da vitalidade, é a expansão, é a otimização da oxigenação das tuas células. Por quê? Porque o ar, o oxigênio, entra no seu corpo e aí o que acontece? Esse oxigênio ele é transportado pelo sangue, vai chegar em cada uma das células do seu corpo, aonde ocorrerá a troca gasosa, que foi aquilo que a gente estava vendo, só dando um pulinho aqui em cima, que é o que a gente chama de fisiologia respiratória. Estuda os processos envolvidos na respiração, incluindo a troca gasosa, oxigênio e dióxido de carbono, entre o ambiente e os tecidos do corpo. Essa troca ocorre através de mecanismos como a ventilação pulmonar, que é o movimento de ar para dentro e para fora dos pulmões, difusão de gases nos alvéolos pulmonares e nos tecidos, e o transporte dos gases pelo sangue. Então, isso é pranayama, galera. Isso é a expansão da vitalidade do teu corpo. Ou seja, como é que o seu corpo ele performa melhor? O teu corpo performa melhor quando ele tem maior capacidade de absorver o oxigênio. Por isso, as drogas que são chamadas de doping, né, no esporte, elas estão relacionadas a quê? Elas estão relacionadas principalmente à síntese desse oxigênio pelas tuas células, né? Um dos casos mais famosos aí para mim, né, que curte bicicleta, essas coisas todas. Tá vendo o Tour de France aí, Homero? Você não acompanha o Tour de France? Eu tava que nem um tarado. Todo dia eu fico vendo o Tour de France ali na televisão. 3 horas na frente da televisão sem nada acontecer, só vendo a galera pedalar, mas eu fico lá curtindo. Mas enfim, um dos maiores casos de doping na história é o caso do Lance Armstrong, né? Esse ciclista que venceu 7 vezes, né? O Humberto está vendo o Tour de France.
Esse ciclista que venceu 7 vezes o Tour de France. Cara, para vencer 7 vezes o Tour de France, você tem que ser uma máquina. E aí descobriram que o Lance Armstrong ele usava uma substância, né, proibida que se chama EPO, eritropoetina, se eu não me engano, né, o nome. E esse EPO, ele é responsável o quê? Por uma produção maior de glóbulos vermelhos no sangue, que fazem com que o oxigênio, então, seja absorvido em maiores quantidades, gerando mais ATP, ou seja, gerando mais força, mais energia para o corpo, e portanto ninguém alcançava o cara. O cara era uma máquina, né? Então, pranayama é isso. Pranayama é essa capacidade de quê? De promover essa otimização do oxigênio no seu corpo. Então, a gente começou a prática desobstruindo as vias aéreas para que ao longo dela, o que acontecesse? Você tivesse ali uma boa ou melhor do que antes que você começou, ou melhor do que antes de fazer o Kapalabhati, de respirar. Então, você respirando melhor, assimila mais oxigênio, o seu corpo tem mais energia e, obviamente, a paisagem mental se estabiliza por uma respiração muito bem feita, muito bem equilibrada, né? Então, o tema da prática hoje foi isso: equilíbrio, né? Nós fizemos inúmeras posturas de equilíbrio, linkando tudo isso, linkando com a respiração e linkando com um tema que a gente também puxou ontem, né? No nosso debate aqui, Yogaschitta Vritti Nirodha, que é essa capacidade de desenvolver um comando sobre a mente, de maneira que ela aponte para onde eu quero que ela aponte num determinado momento, que ela não se perca, e junto disso eu coloquei a palavra samatwam, que a gente também usou ontem no nosso debate aqui, né? Eu levantei essa definição da palavra yoga, mas a gente usou esse samatwam aqui, as palavras de Krishna na Gita, para enfatizar esse equilíbrio. Porque o que é Yoga Chitta Vritti Nirodha? É saber lidar com os pares de opostos. E samatwam é a mesma coisa, porque se a gente, né, eu estou pegando só um pedaço do verso da Gita que diz Samatwam Yoga Uchate. Só que na outra parte do verso vem esse par de opostos ali, Siddha Siddhayoho. Então, diante do sucesso e diante do fracasso, yoga é a capacidade de manter o equilíbrio. E eu também falei do final da prática. O que é sucesso e o que é fracasso? Não existe sucesso e fracasso em absoluto, que é um equívoco que a gente faz. Porque a gente fala, isso aqui é um sucesso. Só que aí a outra pessoa olha para aquilo que você considera sucesso e fala assim: isso aqui não é sucesso nenhum, isso aqui está na média, isso aqui eu faço todo dia, isso aqui é fácil, não é sucesso algum. Da mesma forma, o fracasso. A pessoa fala: isso aqui é um fracasso. Não, isso aqui não é um fracasso. Você conseguiu fazer melhor do que eu. Você não é um fracasso. Então, sucesso e fracasso são termos totalmente relativos. Porém, contudo, todavia, nós sempre admitimos sucesso e fracasso como se fossem absolutos. E quando a gente assume sucesso e fracasso como se fossem absolutos, danou-se. Porque você, de novo, cria uma identificação tão forte com aquele resultado
que você não consegue se ver mais para além do resultado. E ele é um sucesso hoje, amanhã não é mais sucesso. Ele é um fracasso hoje, amanhã não é mais um fracasso. Ou seja, Nitya Nitya Vastu Vivekaha, que a gente falou ontem também. O que é discernimento? Discernimento é essa capacidade de entender o que é eterno, o que é absoluto e o que é efêmero, aquilo que é relativo. Ou seja, o que é sempre o que está mudando o tempo todo. O que é sempre sou eu, presenciando aquilo que eu julgo como sucesso, aquilo que eu julgo como fracasso. E de novo, perceba, isso tudo, todo esse julgamento, ele só existe por causa das preferências da tua mente. Por causa das preferências da tua mente, você diz: isso aqui é um sucesso, isso aqui é um fracasso. Se não fossem elas, você não teria como classificar. Você não teria como classificar. E não está errado classificar, não tem problema classificar. O papel da tua mente é fazer isso, é classificar. O teu ego serve para isso. Só que o problema é quando você assume todas essas coisas como se fossem aquilo que você é, e você então perde a capacidade de enxergar aquilo que você é, tá? Eu vou dar só um spoiler do que a gente vai ver dos Yoga Sutras nessa semana. O quarto sutra de Patanjali diz o seguinte: Vritti Sarupyam Itaratra. Ele usa a mesma palavra, Vritti, do Sutra 2, porque o tema é Vritti. E o que ele quer dizer no Sutra 4? Ele está fazendo ele está fazendo uma oposição ao Sutra 3. Porque no Sutra 3 ele diz: então, aquele que tem um comando sobre a mente, ou seja, aquele que não é mais suscetível às preferências dela, consegue enxergar quem ela realmente é. E aí no Sutra 4, Patanjali diz: em todos os outros momentos em que a mente volta a se perder, ou seja, que não há mais esse comando sobre a mente, se perde essa visão relativa a quem você é. Então, isso é muito importante. Quando a minha mente é deixada levar, se deixa levar pelos seus caprichos, eu gosto dessa palavra também, né? A nossa mente tem os seus caprichos. Quando a mente se deixa levar pelos seus caprichos, que são essas preferências, você perde a capacidade de enxergar quem você é. Você volta para a estaca zero. Ou seja, você volta para aquela confusão toda que havia antes. Então, por isso é tão necessário ter equilíbrio. Aí a gente começou a prática com isso. A gente começou a prática com a purificação das vias aéreas para trazer um equilíbrio para a respiração. Para trazer um equilíbrio para a respiração, porque a respiração será responsável também pelo equilíbrio do corpo e da mente. A respiração é esse elo, né? Ela faz essa conexão entre o corpo e a mente, né? Ela traz esse equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, a respiração tem essa importância e, portanto, ela deve ser bem feita. E junto disso, a gente trouxe aquele tema de ontem também, que foram o quê? A ativação de todos esses músculos posturais, acessórios, que fazem parte da respiração. A gente viu ontem que uma respiração sendo bem feita através das nossas narinas, com a ativação dos bandhas, com o ujjayi dentro da prática, aquilo faz com que todo esse sistema muscular relacionado à respiração se ative e modifique naturalmente a minha postura. Então, aquela postura frouxa
né, que a gente normalmente tem, porque a gente respira pela boca, porque a gente respira mal, se modifica pela respiração consciente, pela respiração que eu sei que eu estou fazendo. Eu estou prestando atenção na minha respiração. E aí, esse foi o alicerce ali da nossa prática. E durante a prática inteira, portanto, eu sugeri vários tipos de posturas de equilíbrio. A gente começou até mesmo ali em quatro apoios, né, nos equilibrando nessa posição que normalmente é chamada de, olha aí, perdigueiro, né, Kátia? Você que dá aula de educação física, normalmente os educadores físicos chamam essa postura de perdigueiro. Na prática de yoga, geralmente a gente chama de postura do tigre, Vyagrasana. Prestaram atenção? O Romero está rindo porque a quinta série é muito forte nele, né? Viagra, Viagra, Viagrasana, né? A droga da impotência masculina veio do sânscrito o nome, Viagra, né? Tigre. Depois eu tenho que estudar se o tigre realmente é viril assim, se ele é tão, né, potente, digamos, sexualmente. Porque se a gente levar em conta o leão não é tão assim empolgado da vida e o tigre é muito Ele vai parecido. fazer Então, não sei se o sânscrito se puxaram direito esse sânscrito aí do tigre. Mas enfim, a gente fez uma postura ali em quatro apoios, depois a gente fez as posturas em pé, né? A gente fez a postura da palmeira, depois a gente fez as posturas ali de estabilização do quadril, né? Geralmente a gente trabalha muito na prática de yoga o quê? Liberação do quadril. Hoje a gente fez movimentos de estabilização do quadril. Chutar a perna para frente e sustentar no ar, chutar a perna para o lado e sustentar no ar, chutar a perna para trás e sustentar no ar. Você trabalhou ali três tipos de musculatura, né? Três grupamentos musculares que são responsáveis pela estabilização do teu quadril, né? Psoas, os flexores do quadril, quando você chutou a perna para frente, os abdutores da coxa, quando você chutou a perna para fora, e depois os flexores, né, os extensores, digamos assim, do quadril, quando você chutou a perna para trás. Então você fortaleceu toda essa musculatura, trazendo estabilização para o quadril. Então, para quem precisa de estabilidade de quadril, né? Humberto estava falando aí que está acompanhando o Tour de France, que nem eu. Quem pedala precisa de estabilização de quadril, cara, porque senão o teu quadril vai para o saco, digamos assim. Desculpa aí o termo, mas o teu quadril vai para o lixo. A mesma coisa quem gosta de correr. Quem gosta de correr, se não tiver um quadril estabilizado, bem estabilizado, quem é que vai pagar o preço? É a lombar, é a coluna que vai receber todo o impacto da corrida. Então você precisa ter essa musculatura estabilizada. Então muitas vezes a gente sempre pensa na prática de yoga como o quê? Alongar, soltar, né, liberar. Não é só isso. A prática de yoga, ela tem como objetivo equilibrar todas essas valências. Não adianta você ter um quadril totalmente solto, porque se você andar na rua e pisar num buraco, já era. Você tem que ter um quadril estável, equilibrado, que é tanto forte quanto móvel. Ele vai ter essas forças em equilíbrio. Então a gente usou todas essas posturas ali para trabalhar o quê? O equilíbrio do quadril, que basicamente está também relacionado, né, a esse centro do corpo ali, né? O quadril é essa conexão entre a parte de cima do corpo e a parte de baixo do corpo, o tronco e os membros inferiores. Então a gente equilibra o nosso quadril através dessas posturas de equilíbrio. E as posturas de equilíbrio, obviamente, por um lado emocional, mexem muito com a gente, né?
Perder o equilíbrio na prática de yoga é basicamente sinônimo de raiva, frustração, né? Você percebe o aluno ali quando você está dando uma aula, ele perde o equilíbrio uma vez. Tudo bem, ele aceita. A segunda vez que ele perde o equilíbrio, você já começa a ver ele fazendo cara feia. A terceira vez, você já ouve ele bufar. Não sei o quê. Por quê? Porque isso está mexendo intimamente com o que ele chama de sucesso e fracasso, o que ele julga de sucesso e fracasso, aqui como o Humberto acabou de falar, né? O Humberto se julgou ali, digamos, um fracasso naquele momento. Por quê? Porque ele não conseguiu alcançar o objetivo que ele esperava. Porque a gente está sempre esperando um objetivo, é óbvio, a gente se move assim, a gente age assim, a gente vive assim. Mas o objetivo dessa prática é o quê? Aprender a lidar com a conquista ou não desses objetivos. Eu posso chegar lá, que bom que eu cheguei lá. Talvez eu não chegue lá, tudo bem se eu não cheguei lá também. A minha vida não vai ser um martírio, uma miséria por causa disso. Não. Eu consigo acomodar emocionalmente todas essas coisas. É um sinal de maturidade emocional. Então, eu desenvolvo a minha maturidade emocional através da prática de yoga, bastante através das posturas de equilíbrio, porque elas mexem muito com as minhas emoções. Como eu falei, você aceita a primeira vez, você começa a ficar contrariado da segunda vez que perde o equilíbrio, já começa a ficar irritado da terceira, da quarta, da quinta. E talvez, com o passar do tempo, se você for, né, esperto o suficiente nesse sentido, você vai também começar a aprender a acomodar e não se irritar mais tanto quando você perder o equilíbrio numa simples postura. Porque lembra de novo, gente, uma postura dura ali 30 segundos. É algo totalmente efêmero. E por que que você perde tantas estribeiras por algo que só dura 30 segundos? Somos nós. Somos nós seres humanos, né? Nós não temos, né? Aí que fica tão claro como nós não temos maturidade. A gente se acha no auge da maturidade, nos nossos 40 anos, 50 anos, sei lá, e aí vem a prática de yoga e te mostra o quanto você é infantil ainda, o quanto você ainda tropeça nas mesmas questões. É o mesmo problema, perder o equilíbrio. Como a Renata diz aqui, falta de controle, falta de comando. Falta de comando sobre a mente. Por quê? Porque começam a vir os ragas e doeixas o tempo todo, de novo. Ontem eu saí daqui, dei aula, né, para vocês, aí minha esposa, não, vamos lá na Zona Sul, que está tendo um festival gastronômico francês na Praça Nossa Senhora da Paz. Eu já fui pensando, né? Vai dar ruim esse negócio, né? Não é comigo. Eu não faço questão de comer. Tipo, eu como o que tiver em casa, tá bom. Não preciso ir lá na Zona Sul para comer um croissant com chocolate e blá blá blá. Mas beleza, vamos lá, programa de família, né? E aí, quando o tio Bruno chega na Praça Nossa Senhora da Paz, o que que acontece? Exatamente, Renata, lotado, umas filas gigantescas para pegar uma empadinha. E eu olhava para aquilo ali e falava, cara, como é que as pessoas ficam nesse negócio? Eu não fico, eu não tenho a menor paciência. Quando eu chego num restaurante, tirando o aniversário do Homero e do Eliandro, porque eu amo eles de montão, tipo, eu não fico. Se tiver uma fila de 5 minutos, eu não vou ficar. Eu não vou ficar numa fila para esperar para comer. Eu vou na esquina, vou comer um sanduíche de queijo, tomar um suco de laranja, uma Coca-Cola, sei lá, mas eu não vou esperar. Por quê? Porque essas são as preferências da mente do tio Bruno. E a mente do tio Bruno
vai reagir também. É normal, a gente reage. Mas cada episódio desse, assim como cada prática de yoga que a gente faz, é uma oportunidade da gente. Peraí, calma. Não é questão de morte. Você não vai morrer se ficar na fila por 10 minutos. Faça isso para agradar a sua esposa. Faça isso para deixar a sua filha feliz. Faça isso, né, para que as coisas fiquem bem ali. Então você pensa, você repensa, tudo mais, você perde um equilíbrio. Tananã. Come um Doritos e tá bom. Olha a ideia da Kátia. Kátia, outro dia eu recebi um post pelo Instagram de um português falando super mal do Doritos, tipo, falando toda lá da química e do processo todo, né? Eu era um fã do Doritos, né? Tanto que Leandro e eu, a gente sempre usa os exemplos do Doritos, né? Mas eu já estou há 1 ano, 6 meses, 37 dias e 40 horas sem comer um Doritos. Tipo, eu estou no meu processo de desintoxicação de Doritos. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo de desintoxicação do Doritos, eu descobri o Cheetos Crunch, que foi o Cheetos que lançaram, né, que o Eliandro me comprou de presente também outro dia, né? Cheetos Crunch, galera. Cara, sou viciado nesse negócio. Qualquer dia que eu vou no mercado e tem ali o Cheetos Crunch, não tenha dúvidas que eu vou comer o meu Cheetos Crunch, porque está nas notas de rodapé do Ayurveda que você pode comer os salgadinhos de queijo, que tá tudo certo, não vai dar problema nenhum, tá? Então, beleza, Kátia, pode me dar esse de presente, mas, ó, tem que me dar vários, porque o saquinho é muito pequeno, então tem que comprar em quantidades industriais para saciar a minha fome, tá? E o Homero está dizendo aqui, exatamente, cheddar com cheirinho de meia. Não tem que ser aquele cheddar que quando você abre, né? É aquele meu sonho, assim, um dia eu vou abrir isso dentro do avião. Puf, e, tipo, é que nem a pessoa que abre uma tangerina no avião, tipo, a pessoa que descasca a tangerina no avião, tudo bem que a tangerina é natural, mas, cara, a tangerina tem um odor tão forte que o avião todo fica cheirando a tangerina. É a mesma coisa os Cheetos. Mas, enfim, tirando a nossa brincadeira aqui para descontrair, tudo isso é preferência da mente, né? E como a gente precisa se policiar o tempo todo para vermos como a nossa mente segue mimada, segue com seus caprichos e segue dominando muitas vezes a razão, né? Você sabe o que deveria ser feito, né? Tipo, calma, segura a onda, não se irrita, fica tranquilo. Só que você reage, você estoura em relação àquela situação que você vive. Então, todas as posturas foram colocadas, né, com esse objetivo. E ali no finalzinho da prática eu ainda coloquei uma brincadeira de automassagem sobre a coluna com trabalho de equilíbrio ainda. Então não sei quem conseguiu fazer, rolar para frente, rolar para trás e se equilibrar, rolar para frente, rolar para trás e se equilibrar, rolar para frente, rolar para trás e se equilibrar, sem bater a cabeça no chão, obviamente, né? Então também teve ali um trabalho de equilíbrio e força. E aí, né, a gente volta aqui para os nossos pranayamas, né, que foi também o tema do final da prática, algo que nós já repetimos, né, a gente já fez isso, não é novidade para a gente, o Nadi Shodhana Pranayama. Cadê? Aqui. O Nadi Shodhana Pranayama. Então, o Humberto pergunta aqui: quais os cuidados que o aluno deve ter nesse movimento de rolar, né? O cuidado é você colar o queixo no peito
para quando você rolar para trás, não bater a tua cabeça no chão. Então, se você está com o queixo colado no peito, você consegue rolar para trás como uma bolinha, e aí a cabeça não bate no chão, e você pega esse impulso de volta para se equilibrar sobre os glúteos sem tocar os pés no chão. Então era uma brincadeira de equilíbrio, uma brincadeira de força, né? Porque você precisa ali do teu músculo, da tua musculatura abdominal, essa musculatura estabilizadora do tronco, estar acordada, estar ativada, para você também não passar do giro e tocar os pés no chão. Então eu controlo a minha descida com o queixo no peito e depois eu volto à frente sem tocar os pés no chão e faço uma massagem mais intensa, né, sobre as costas, né, ao longo das costas inteira, porque você está ali com uma bolinha. Geralmente, quando a gente está no chão, a gente não faz tanta bolinha assim, a gente pega de outras formas, né, os músculos dorsais, mas esse rolar, ele pega bem em cima das vértebras, né, bem o meio das costas. Então você massageia ali bem a inserção dos músculos nas vértebras também, tá? Então aqui a gente exatamente trabalha o core, como diz a Kátia aí. Então a gente fez tudo isso e chegamos então no Nadi. Eu preciso até corrigir isso aqui. Deixa eu corrigir isso agora. Porque eu fiz a Nadi Shodhana. Pronto. Agora está a transliteração adequada. O Nadishodhana Pranayama revigora o sistema nervoso, melhora o rendimento intelectual e desenvolve faculdades mentais. Swami Dayananda usava sempre esse pranayama antes das meditações. Então, todas as vezes que eu fui para o ashram estudar com Swami Dayananda, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, que foi quando eu ainda peguei o Swami Dayananda vivo dando aula, né? Swami Dayananda faleceu em 2015. Todas as vezes que a gente fazia meditação de manhã, 7 horas da manhã ele conduzia uma meditação para a gente. Se existia um pranayama que ele usava antes da meditação, sempre foi esse. Sempre foi o Nadi Shodhana Pranayama. E Humberto pergunta aqui, qual o tempo que eu uso para esse pranayama? Para ter um efeito mínimo, Humberto, no mínimo 10 ciclos. E quando eu digo 10 ciclos inspirei pela esquerda, expirei pela direita, voltei a inspirar pela esquerda, um ciclo. Então você faz no mínimo 10 ciclos. E aí, no mínimo 10 ciclos que podem durar bastante tempo, por exemplo, se você já tem uma amplitude, uma capacidade pulmonar muito grande, cada ciclo que você faz pode demorar 1 minuto ou mais de 1 minuto. Enquanto há outras pessoas que vão fazer ciclos mais rápidos, tá? Então, o mínimo que o Swami Dayananda pedia para a gente eram 10. Então, ele começava ali o pranayama de manhã, antes da meditação, indicava ali, como eu indiquei para vocês, como se faz, e depois falava: cada um de vocês conte no mínimo 10 ciclos de Nadishodhana. E depois, se quiserem, podem parar, se não, se quiserem, podem continuar um pouquinho mais antes da gente começar a meditação stricto sensu, né? A meditação guiada. Então, era um pranayama que ele sempre usava, porque também é um pranayama que não tem muitas contraindicações em relação à pressão arterial, essas coisas todas. E se a gente for levar em consideração, por exemplo, o público do ashram, um público do ashram é
60, 70%, desculpa, 90% acima de 60, 70 anos, tá? Você não encontra muita gente jovem lá no ashram estudando. Tipo, eu era um bebê. Eu, sei lá, fui para lá em 2007, eu tinha 28 anos. Eu era um bebê no meio lá dos velhinhos, né, estudando. Então, é totalmente diferente. Então, Swami Dayananda sempre usava esse pranayama antes das meditações. A Renata diz aqui: quando você orienta uma turma de frente para os alunos, você inverte o seu movimento? Não, porque eu me complico, tá? Eu não sirvo para fazer espelho, mas nada impede que você faça, tá? Eu não faço porque eu já tentei lá atrás fazer asana espelhando e eu comecei a ver que eu era totalmente incapaz de espelhar. Então eu nunca usei espelho nas minhas aulas para dar exemplo de nada, tá? Não é uma regra, exatamente. Você pode fazer como você quiser. E como assim? Geralmente o pranayama, Renata, a gente está de olho fechado. Então, espelho, nesse momento, eu não vejo muita utilidade, tá? É muito mais a indicação do que você está fazendo do que o espelho, porque o aluno não vai estar vendo, tá? Obviamente o aluno pode abrir o olho ali para, peraí, deixa eu ver como é que é esse movimento aqui que ele fez com a mão, tal. Você pode até ensinar antes, né? E também tem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer assim, mas tem gente que apoia a mão na testa e faz assim, ou você pode fazer assim, né? Não importa. O que importa é que você bloqueie a narina, tá? Então, faça isso. E aí, continuamos aqui na execução do Nadi Shodhana. O Nadi Shodhana pranayama é tradicionalmente considerado o pranayama mais importante, porque é esse pranayama que traz equilíbrio para as vias aéreas, né? Tirando, eu estava falando sobre contraindicação e acabei não falando, mas a única contraindicação, entre aspas, é o desvio de septo, né? Você pega uma pessoa ali com desvio de septo, talvez ela tenha dificuldade para respirar através de uma das narinas. Olha lá, Homero está dizendo, Homero tem desvio antisséptico. Então, esse desvio antisséptico, digamos, dificulta, né, a respiração unilateral. Então, se a pessoa sente muita dificuldade, deixa ela respirar livre, também não tem problema nenhum. Então, é considerado o pranayama mais importante, é o único citado na Shiva Samhita e deve ser praticado de forma diária e contínua desde que se começa a fazer pranayama. Então, a Shiva Samhita, aqui só para ilustrar a coisa, é uma das composições também mais importantes dentro do Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga é um estilo, né, é uma forma de se praticar que se desenvolveu ali no século XIV na Índia, mas que é mais antiga do que isso. Ela floresce no século XIV, mas é muito mais antiga do que isso. E restaram ali ao longo da história algumas composições para que a gente tocasse nelas hoje em dia. Por quê? Porque a Índia foi constantemente invadida por outros povos. E muitos desses povos destruíam ali a cultura, né? Os elementos culturais da Índia. E um desses elementos eram as composições de Hatha Yoga. Então, sobraram basicamente três que são consideradas muito importantes. Uma delas é a Hatha Yoga Pradipika, que é essa que a gente está usando aqui. Uma outra é a Shiva Samhita. Samhita significa coleção, tá? É a coleção de versos de Shiva, falando sobre Hatha Yoga. E depois tem a Gheranda,
Samhita, que é uma coleção de versos compostas por um sábio chamado Gheranda. Tá? Então, essas três são as composições mais famosas de Hatha Yoga que a gente tem. E ali então vem a explicação, né? A execução do Nadishoda. Sentado em Padmasana, que também não é obrigatório, ninguém faz Padmasana, né? Provavelmente ninguém fez Padmasana aqui. Padmasana é cruzar a perna e colocar o pé em cima das coxas, que não é uma coisa simples. Então, sentado em Padmasana, ou seja, sentado de forma confortável e firme, o yogi deve inspirar pela narina esquerda, enquanto bloqueia a direita e, fazendo uma retenção de acordo com as suas capacidades, deve expirar lentamente pela narina direita. Então, ele está falando aqui sobre retenção. Existe uma retenção natural entre uma inspiração e uma expiração. Uma coisa não acontece, né, diretamente quando a outra termina. Então você não inspira e naturalmente expira. Você inspira, tem uma pausinha de nada e tem uma expiração. E tem uma pausinha de nada e tem uma inspiração. E tem uma pausinha de nada e tem uma expiração. E gradualmente você pode inserir retenções de ar mais longas enquanto você faz os seus ciclos. Então, como diz aqui, de acordo com as suas capacidades, você pode progredir nesse pranayama, ou seja, você pode trazer pouco a pouco essas retenções maiores de ar entre uma inspiração e uma expiração. Então, inspirando pela narina direita, lentamente o abdômen se preenche e, após fazer uma breve retenção, deve expirar pela narina esquerda. Inspirando através daquela que antes havia expirado e tendo retido o ar dentro das suas possibilidades, deve-se expirar pela outra lentamente, sem qualquer tipo de esforço. Se o ar for inspirado pela narina esquerda, deve ser expirado novamente pela outra e, preenchendo com a narina direita, retendo o ar, deve ser expirado pela esquerda. Praticando dessa forma, através das duas narinas, de maneira alternada, todas as nadis de seus praticantes se purificam após 3 meses ou mais. Isso é muito interessante, né? O cara bota um prazo de validade. Tipo, olha, daqui a 3 meses, se você fizer isso todos os dias, perfeitamente, os seus canais sutis de energia estarão purificados. Isso aqui é simbólico, isso aqui é figurativo, né? É simbólico realmente, porque ninguém pode estipular um tempo, né, certo, 3 meses ou mais, e ninguém pode garantir que isso vá realmente acontecer, mas a tua intenção é fazer com que a coisa progrida. Tá? E aí depois eles vão dizendo aqui, kumbhaka, né, que é retenção, deve ser realizado gradualmente 4 vezes durante o dia e a noite, alcançando 80 vezes, nessas 4 horas, totalizando 320 por um dia. Enfim, são números que eles colocam aqui e que a gente não precisa levar em consideração. E aí eles falam aqui sobre os efeitos também. No começo haverá transpiração, no estágio médio, tremedeira. No último estágio se conquista a estabilidade, então a respiração se torna estável e quase imperceptível. Essa transpiração oriunda da prática deve ser esfregada pela pele, assim o corpo torna-se forte. Então entra todo aqui o folclore do yoga, né? Coisas que não são comprovadas cientificamente. Você esfregar o teu próprio suor na tua pele
para ser reabsorvido, isso aí não tem nenhum tipo de comprovação. E aí eles vão falando. Assim como leões, elefantes e tigres são domados lentamente, assim também é o comando sobre o prana. Do contrário, se houver exageros, pode matar o praticante. A gente estava falando ontem sobre o murcha, né, o desmaio. Né? Você não vai fazer a respiração até o ponto que aquilo começa a fazer você apagar, aquilo começa a te fazer mal, etc, etc, etc. Aquilo deve ser para trazer equilíbrio. Então, quando você está fazendo um pranayama, assim como você está fazendo um asana, não pode haver essa intenção de cobrança, de exigência, de eu tenho que fazer isso mais tempo, eu tenho que fazer retenções mais longas e nananã, nananã. Não, você tem que criar um ambiente equilibrado. E o ambiente equilibrado é esse ambiente onde não há essa forçação de barra. Você não vai forçar a barra no asana, praticando as suas posturas, muito menos forçar a tua respiração, tentando fazer coisas que você ainda não tem capacidade de fazer, e isso até mesmo se estende para a meditação. Né? As pessoas ficam com aquela fantasia. Não, eu preciso meditar 2 horas, ficar sentado aqui 2 horas, meditar. Cara, não dá, não rola e não precisa. Existe uma coisa que a Glória Arieira falou uma vez em aula que eu concordo 100%, que é a meditação, ela tem que durar o tempo suficiente que te dê a vontade de voltar a fazê-la de novo. Ou seja, você senta, fica ali em silêncio por um tempo, se observa, respira, pensa na vida, mas a partir do momento em que o corpo começou a doer, a partir do momento em que a mente já começou a se distrair demais, para por ali, porque senão, como é que você vai voltar no dia seguinte com a lembrança? Putz, eu fui fazer aquilo, mas aquilo deixou meu corpo todo dolorido. Aquilo fez com que a minha mente ficasse extremamente reativa, agitada depois de um tempo. Você não vai querer fazer aquele negócio de novo. Você não vai querer fazer aquele negócio de novo. Então, por que você volta para a tua prática de asana, digamos? Porque foi prazeroso de uma certa forma. Foi bom para você. E aí você lembra, pô, amanhã eu quero fazer esse negócio de novo. Eu quero fazer esse negócio de novo. Então ele tem que te deixar um gostinho de quero mais. A prática tem que sempre te deixar esse gostinho de quero mais. Tipo, eu voltarei amanhã para fazer esse negócio de novo, tá? Então foi dessa maneira que eu construí os elementos da prática de novo. Reflexão, a ação do corpo, né, os asanas, os pranayamas, os kriyas que eu inseri junto da proposta toda, para que a prática tivesse essa coerência. Exatamente isso que você está falando, né, Kátia, em relação ao vídeo que você me mandou de ontem, né? A prática, né, ela produziu ali uma serotonina, né? Esse hormônio do prazer, né? Eu volto para aquilo ali, eu volto para aquilo ali, eu volto para aquilo ali. Porque senão, danou-se, eu não vou voltar nunca mais, tá? Então, galera, deixo aberto aí para vocês fazerem observações, reclamações, o que vocês quiserem falar sobre a prática de hoje para a gente continuar debatendo. Manda ver, Kátia. Bru- Ô, Bruno, eu percebi que, assim, quando a gente está deitado, quando a gente está no Nidra, você faz uma meditação também, né? Você fala algumas coisas, né? Então, a meditação, na sua aula, não sei se é sempre assim ou só com a gente, você fala algumas coisas deitado e depois, quando a gente está sentado, também, O que que né? acontece, Kátia? Vamos pensar no seguinte.
Eu dou uma aula no meu estúdio que dura 1 hora só. Aqui, ontem e hoje, eu dei práticas para vocês que duraram praticamente 2. Ou seja, eu tenho tempo para explorar muita coisa. Numa aula de 1 hora, eu preciso cortar alguma coisa, porque não vai caber. Então, o que eu faço geralmente na minha aula de 1 hora no estúdio, né? O Homero, a Lê, Leandro estão aí, estão praticando comigo ali praticamente toda semana. O que que acontece? Quando chega ali nos 40 minutos de aula, 45 minutos de aula, eu paro a aula, digamos, asana, e vou colocar esses últimos 20 minutos para um relaxamento, para um pranayama, para esses outros elementos. Mas não vai caber tudo isso em 20 minutos. É impossível. Então, o que que normalmente eu faço na aula de 1 hora? Eu já dou basicamente uma meditação que, na verdade, é uma conclusão do pensamento que eu vim desenhando a aula inteira, né? Não é assim uma meditação stricto sensu, mas é muito mais uma conclusão do meu raciocínio e que acaba funcionando como uma meditação. Então, quando eu tenho tempo, tipo ontem e hoje, eu coloco a galera sentada para fazer isso, porque normalmente o Homero, o Eliandro dormem, tipo, dormem. São meus dorminhocos ali na aula. Então, assim, eles vão perder muitas vezes o que eu estou falando, né? A conclusão do meu raciocínio. Mas tudo bem, tipo, não vai fazer grande diferença. Por quê? Porque também aquele relaxamento no fim da aula, por si só, já é interessante, já é importante uma descompressão ali, né? Mas numa aula, digamos, com o tempo, uma prática ortodoxa, digamos, com as coisinhas todas em seus devidos lugares, eu gosto de dar a meditação depois. Mas, mesmo assim, eu ainda coloco uma pepitinha, uma coisinha aqui e ali no relaxamento. Mas isso é uma coisa muito minha, da forma que eu aprendi, né, com o meu professor, que eu gosto, né, que eu vejo que funciona. Por exemplo, há pessoas que, alunos, né, eu estou falando, há alunos que gostam ou que gostariam que o relaxamento fosse um silêncio absoluto. Não quero ninguém falando agora, não quero música, não quero nada, quero um silêncio absoluto. Então, assim, há várias formas da gente construir essa prática. E tudo vai depender da nossa personalidade, né? Das nossas experiências, daquilo que a gente vê que funciona para a gente. Então, assim, eu sempre gostei da experiência da música ao vivo. Eu sempre gostei da experiência de que se falasse alguma coisa ali mesmo no relaxamento. Então, é algo que, para mim, funciona e, por funcionar para mim, eu tento transmitir para as outras pessoas. Mas também nada impede que num dia X, Y ou Z eu dê um relaxamento totalmente silencioso. Eu não dê um relaxamento, por exemplo, em aulas de 1 hora, de vez em quando, é muito raro, mas acontece sempre, eu corto o relaxamento. Tipo, eu boto a galera direto para meditar. Porque isso também mexe muito com o emocional das pessoas, né? A pessoa vai para a tua aula já assim, no final da aula do Bruno é tão bom porque ele sempre toca, né, aquele instrumento e aí de repente não tem. E aí a pessoa fica como? A pessoa fica frustrada, a pessoa fica com raiva, a pessoa fica com várias coisas. Você invoca, né? A pessoa invoca, o professor invoca uma emoção no aluno de propósito, exatamente para ver como ele consegue lidar com aquilo, né? Pô, foi tudo tão lindo, né? A prática inteira, eu entendi tudo que o Bruno falou. Agora vamos colocar isso em prática. Não vai ter relaxamento. Senta o bumbum aí no chão
e vamos meditar. E aí, toda aquela paz, aquela clareza que você achou que tinha conquistado, se foi na hora, porque não teve relaxamento na tua aula, entendeu? Então a gente pode muito bem brincar com esses elementos, de maneira que a cada aula a gente traga um estímulo diferente para aquele aluno, para que a sua aula não seja sempre igual, né? E para poder encaixar no tempo que você tem, né? Uma hora, infelizmente, não dá. É muito pouco, né? Eu gostaria de ter mais, mas hoje em dia na nossa vida tudo é uma hora, né? Tudo funciona compartimentado em uma hora. Todas as aulas que você vai fazer, tudo que você vai fazer é uma hora, uma sessão de uma hora. Porque logo depois a pessoa tem um outro compromisso. Você não pode alongar a tua prática, você tem que pegar a filha na escola, você tem que levar para o inglês. Então, assim, tudo fica compartimentado numa hora. Quando a gente tem a oportunidade, como esse final de semana, de praticarmos com tranquilidade, aí a gente explora tudo mais com tempo, né? Com espaço. E aí, com certeza, a experiência é outra, a experiência é muito melhor, né? Mas você pode brincar com todos esses elementos. Se faz sentido para você, faz assim. Se não faz sentido para você, se você é do time, caraca, eu odeio que o cara fique falando durante o relaxamento. Faz de outro jeito. Tem, tem N jeitos aí de funcionar, tá? Mas Como sempre, eu e a Kátia falando, né? Coisa impressionante. O povo está pegando mal já. Vocês podem começar a falar também, por favor, tá? É, hoje eu acho que eu costumo assistir bastante as suas aulas disponíveis no YouTube, né? Quando eu faço práticas durante o dia. Eu tenho evitado agora fazer as suas aulas porque desde que o Leandro passou o homework de fazer as nossas próprias sequências, tem sido um pesadelo pra mim. No método dele, eu acho que eu não consigo. Não, não tem nada muito certo. Eu acho que nem você falou ontem, né? Que você montou toda a sequência sem usar ali um asana como um pico, né? De desafio, né? E assim, você não usou isso. Eu sinto que eu realmente eu entendo, eu sei como isso funciona, como o método funciona, mas para eu aplicar, para eu conseguir montar, putz, eu desenhei. Eu tenho aqueles cards que você coloca no chão com os átomos, tipo, mano, nada deu certo, não deu certo, eu não tô, eu estou tendo um hard moment tentando fazer isso, não tá dando certo. Eu vou tentar uma outra forma. Mas hoje foi a primeira vez fazendo uma prática sua que eu não consegui seguir sem olhar. Porque eu faço com o meu celular, né? No meu quarto eu fecho a porta, deixo todo mundo na casa aqui, né, pra trás. E eu não fico olhando o que você tá fazendo. Então, só de ouvir, como eu tô até acostumado com a sua forma de reger e tudo, eu nunca tive a necessidade de olhar pra ver o que que tava acontecendo. Eu não sei se é pelos asanas serem diferentes e eu não ter, né, muito. Mas, tipo, hoje eu falei, cara, que? E o celular desse tamanho, né? Você fica, "Ah", e fica de lado. Então, assim, pra mim hoje a prática ela foi meio quebrada, mas me trouxe um outro insight que é tipo assim, como foi que eu reagi naquele momento quando eu não estava conseguindo fazer a prática do jeito que eu achei que ela tinha que acontecer, né? Aí você fala, ah, então, né? Aí teve uma hora que eu parei, simplesmente parei, eu só sentei, respirei de novo, você continuou falando, porque agora faz não sei o que, eu lá. Ok, it's ok. E aí eu voltei, a gente fez o equilíbrio. Então, assim, é o que a gente falou ontem, né? Essa coisa de você ter uma mente madura para lidar até com as suas próprias inabilidades, né? Você achando que você tem que estar arrasando, porque você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou dezembro fazer o retiro? Aliás, já comprei passagem, yeah, tô muito feliz. Vou ver todo mundo. Um, e eu fico, mano, eu não posso chegar desse jeito lá. Você fala assim, Carolina, você vai chegar do jeito que você chegar. Você tem o conhecimento. Se você não consegue fazer o stretch no nível que você acha que uma professora de yoga tem que fazer, faz a adaptação de uma forma correta. Mostra pra eles que você sabe fazer, né? Então, uhum, assim, esse é o grande lance que, assim, eu tenho esse negócio do bate e volta que você fala sobre a frustração
e a regulação, né? Você respira, tipo assim, eu usei pranayama hoje para me regular durante a sua aula. O que eu achei assim, eu terminei a aula no break ali, eu fiquei tipo me achando o máximo, voltei pra professora, uma professora não sabe o que aconteceu. Então, assim, foi bem legal, eu só para compartilhar com vocês. E aconteceu isso, pela primeira vez na vida eu não consegui seguir uma aula sua sem estar olhando pro que estava acontecendo. É, mas é isso. Obrigada. Boa. Assim, você já explicou tudo, né? Eu não tenho nem mais o que dizer em relação ao que você dividiu com a gente, né? É todo esse processo emocional de aquietar, acomodar as dificuldades, as habilidades, sem perder o equilíbrio. E isso se traduz na respiração, nas sensações do corpo, nisso, naquilo outro. Mas eu quero falar num outro ponto que você tocou aí em relação à montagem de aula, montagem de prática. É o seguinte, Carol, você não vai inventar a roda. Você não tem o que inventar de novo no yoga. Eu não tenho o que inventar de novo no yoga. O Leandro não tem o que inventar de novo no yoga. E sabe como é que a coisa funciona no fim das contas? A coisa funciona no fim das contas muito no Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque invariavelmente, Carol, a gente encontra um professor no qual a gente se inspira. Entendeu? Tipo, as minhas práticas, se você for assistir depois uma prática do meu professor, as minhas práticas são totalmente inspiradas nas práticas do meu professor. O ritmo que eu coloco na minha prática, a forma de abordar a prática, as coisas que eu falo, não são invenções da roda, são inspirações tiradas de um professor que veio antes de mim, que me ensinou, entendeu? Então, não há vergonha e tampouco há de haver medo em copiar o que eu faço, em copiar o que o Leandro faz, em copiar o que o José faz, a Maria faz. Não tem problema. Agora, ao analisar a prática na qual você se inspira e quer copiar, você tem que ver se aquilo ali tem coerência, tá? Porque não adianta você copiar uma coisa que não tem a menor coerência, tá? Você pode copiar a aula de uma pessoa qualquer, mas aí na hora de você mesmo analisar aquele negócio ali, você vai falar, cara, não tem coerência nenhuma. O pranayama que ele deu não tem a ver com a prática que ele deu, que não tem a ver com a reflexão que ele deu, que não tem a ver com o jeito que ele concluiu a aula. As peças não se conectam. Então, não tem problema, não tem problema mesmo. Você quer copiar uma aula minha inteira? Pode copiar uma aula minha inteira. E eu vou analisar a tua forma de transmitir o que eu transmiti. Ou seja, vamos ver se você tem a mesma clareza de comando, vamos ver se você tem a mesma clareza de ajuste. E se foi igual a minha, a sequência de posturas, não tem problema, sabe por quê? Porque essa sequência de posturas também não é minha, que também não é de um outro professor, que isso vem vindo de muito tempo atrás, professores que inspiram outros professores, tá? E assim, eu vou te falar uma outra coisa nesse sentido, tá? Eu sou um cara que sempre praticou muito esporte, ou seja, eu sempre estou em contato com muitos outros professores de esportes, né? E que ali, sei lá, eu vou aqui no meu CrossFit do lado, eu gosto de fazer CrossFit aqui do lado de casa. E aí no CrossFit um dia o cara dá um tipo de aquecimento na aula, antes da gente fazer os exercícios. E eu falo, cara, esse movimento aqui é interessante, hein? Dá para eu inserir esse movimento aqui no meio da aula de yoga. Legal, gostei, vou colocar, entendeu? Mas tem que ter coerência. Tipo, eu vou botar esse movimento, que não é um movimento clássico do yoga, não está aqui no livro de yoga, mas não tem problema, ele prepara, ele alonga o meu músculo que eu vou usar depois numa postura mais intensa, que vai exigir que aquela musculatura esteja preparada, entendeu? Então,
você pode se inspirar em várias coisas, em vários lugares e trazer essas referências para a tua aula. E é o que eu faço o tempo todo, porque assim, eu não faço prática de yoga com outras pessoas. Tipo, eu já sou burro velho da prática de yoga. Eu não tenho mais saco de fazer aula de yoga com qualquer um. Eu gosto de fazer aula de yoga com o meu professor, com, sei lá, com os meus alunos ali que estão aprendendo para ajudar e tudo mais, mas eu não vou, hoje eu vou ali no estúdio fazer aula com o Joãozinho. Não vou, cara, não vou. Eu prefiro fazer outra coisa. Então, essa outra coisa que eu prefiro fazer, sei lá, hoje eu vou levantar peso aqui no CrossFit. E aí, o professor passa ali um movimento de preparação, de alongamento, de aquecimento, e eu falo: olha, dá para usar isso aqui na aula de yoga. Na época que eu treinava triatlon, tinha lá os treinadores de corrida, natação, não sei o que, a mesma coisa. Eles passavam um movimento e falavam: olha, dá para fazer isso aqui. Num outro lugar, olha, dá para fazer isso aqui. E às vezes eu pego experiências de vocês mesmos, eu pego referências de vocês mesmos, porque vocês trazem coisas que às vezes podem ser uma novidade para mim, eu nunca olhei por aquela perspectiva, ou é uma coisa que eu já deixei há muito tempo lá para trás e que eu não uso mais e que de repente olha, eu usava isso nas minhas aulas, né? Há 10 anos. Pô, esqueci disso completamente. Vou trazer de volta para minha aula. Então, assim, não tenha vergonha, porque isso aqui não é uma marca registrada, não é do Bruno, não é. Então, assim, tem vários alunos, cara, isso é muito engraçado, né? Assim, como eu falei, eu sou muito inspirado no meu professor. Às vezes, as pessoas confundem. Pô, eu estava ouvindo uma aula do Pedro, parecia você falando, ou vice-versa. E eu já vi vários alunos que saíram do curso de formação, por exemplo, dando aula falando igual a mim, a mesma entonação, sabe? Por quê? Porque é uma conexão que se cria ali. É natural, a pessoa se identifica. Cara, gostei do jeito do Bruno de dar aula. E acabo dando aula muito parecido com o Bruno. Do mesmo jeito que eu dou aula muito parecido com o meu professor. E não tem vergonha nenhuma nisso. Meu professor sabe muito bem disso. Né? Eu toco o mesmo instrumento que o meu professor, porque eu falei: professor, eu quero comprar uma guitarra portuguesa igual a sua. Ele foi lá, comprou para mim e trouxe, entendeu? Então, assim, é assim que a coisa é. Não fica com vergonha, não fica com medo de pegar uma aula minha. Eu falo assim: tá, eu vou pegar essa sequência do Bruno aqui e agora eu vou tentar explicar, através das minhas palavras, o que o Bruno está dizendo. E vou ver se eu vou conseguir. Porque até mesmo, Carol, até mesmo para você, vamos dizer, você vai copiar identicamente o que eu estou falando. Até mesmo para você conseguir memorizar e repetir identicamente o que eu estou falando, é um trabalho extremamente difícil. A gente faz isso durante o curso de formação, por exemplo, né, nos módulos presenciais, a Kátia viu, o Homero, o Leandro viram isso aí no retiro, quando a gente parava e falava assim: você vai explicar esse asana aqui para o teu aluno. E aí eu dava todos os comandos, tá? Eu falava assim: fala isso, 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 isso e isso. Cara, a pessoa ia lá pro tapetinho e esquecia tudo que eu tinha falado. Eu acabei de falar, a pessoa subiu no tapete e já esqueceu o que eu acabei de falar. Porque é difícil, entendeu? Então, mesmo que eu tenha falado, não significa que a pessoa vai conseguir imitar, vai conseguir fazer igual, e, portanto, já é um exercício em si. Pega ali a minha aula e tenta me imitar 100%. Quero ver se você consegue me imitar 100%, dizer tudo o que eu falo 100%. Se você conseguir, ótimo, você está num bom caminho. Tá? Não estou dizendo que eu sou o melhor professor do mundo, não, mas aqui eu estou ali te dando as referências, né, que eu espero que você tenha ao comandar. Mas provavelmente você não vai nem conseguir. Então, pode treinar, treine em cima da minha aula, pega qualquer aula lá, pega um trecho e fala assim:
Vou fazer exatamente o que o Bruno está pedindo, só que agora eu vou tentar falar através das minhas palavras. Consegui? Bom, legal. Não, não consegui. Vou tentar usar as palavras do Bruno. Tenta. Talvez você consiga, talvez você não consiga. Mas isso é treino. Treina, treina, treina. E quanto mais você treinar, melhor. Sem medo de imitar, tá? Não tem problema. Não tem problema mesmo. Não se sinta dessa forma. Eu fiz uma coisa muito legal no final de semana passada, que eu acho até que é de repente válido compartilhar aqui, que foi, eu tenho alguns amigos, né, que estão acompanhando, que assim, é aquela coisa de você ter que explicar o que você tá fazendo para as pessoas, e ninguém tá tipo, mas ó. E aí eu falei assim, olha, eu preciso de repente produzir material para dar para meus professores, para eles avaliarem, não sei o quê. Vocês topam fazer que seja meia horinha? Aí então, no sábado, por meia hora só de manhã, eu peguei duas amigas e a gente fez. Eu montei uma prática de meia hora pra fazer, tipo, no parque, na grama. Foi super gostoso. Eu fiz uma coisa muito básica, praticamente trabalhei só, tipo, ligamentos, né, as partes das juntas, com um pombo e tal. Só que, assim, pra mim foi muito engraçado, porque eu não tinha me tocado até chegar lá, que eu nunca tinha feito uma prática tendo que explicar às pessoas em inglês o que eu queria que elas fizessem. Então, assim, eu lembrava do que eu tinha que explicar e, assim, live eu tinha que ficar traduzindo. Então foi um processo muito interessante. A gente deu risada no meio, não foi uma coisa muito séria. Mas pra mim foi um breaking the ice muito grande. E eu fiquei muito satisfeita com o que aconteceu ali. E elas gostaram. O que foi a maior surpresa foi que elas falaram: Nossa, isso foi muito legal. Não sei o que. Eu fiquei tipo: Jesus. É. Foi muito legal. Então, assim, eu recomendo. Se alguém tiver assim, também travado e quiser fazer. Eita, acho que caiu. Acho que a Carol caiu. Mas é assim, galera, é assim que começa, entendeu? É dar aula para o marido, dar aula para a esposa, dar aula para o tio, dar aula para a tia, para o vizinho, para não sei o quê. As pessoas vão sabendo, ah, você está fazendo curso de formação de yoga, não quer me dar uma aula, não? Né? Assim que a Bruno, coisa eu tenho uma dúvida. fala. Assim como você, né, eu estou sempre praticando um tipo de esporte e tal, e o Adomuca, para mim, é uma posição que para muita gente é desconfortável, mas no meu entender, ela alonga bastante a lombar ali, enfim, os posteriores e tal. E eu percebo que o Adomuca ele é muito utilizado, principalmente nas aulas aí afora, depois da saudação do sol, né? Da saudação ao sol, vem numa sequência com o Adomuca e tal. E eu fico na dúvida, às vezes, quando eu quero praticar uma coisa aqui da minha cabeça, que eu vou montar a minha sequência, se eu estou usando o Adho após saudação ao sol ou após algum outro movimento, se ele é adequado ou não naquele momento, naquela utilização, depois de uma determinada postura. Então, a minha dúvida para você é justamente essa: se o Adho ele entra em pós, qualquer movimento, como é que é essa sua percepção em relação à utilização desse Adho Uhum. Bom, o Adho Mukha, para começar, né, ele já é uma postura que é parte da saudação ao sol, né? Ele faz parte da saudação ao sol e ele é naturalmente uma compensação da postura da cobra ou do cachorro olhando para cima, né? Eu não uso o cachorro olhando para cima nas aulas porque eu acho muito intenso e as pessoas naturalmente erram. Então, de uma maneira, usar a postura de extensão do tronco, né? Eu prefiro usar a cobra porque é mais seguro para a maioria das pessoas. Então, assim, tudo depende de N coisas. Por exemplo, para começar, o cachorro olhando para baixo ele já faz parte da saudação ao sol como um elemento que compensa a outra postura que é a postura da cobra. Então, um movimento é de equilíbrio para o outro. Isso aí já tá colocado ali no pacote, digamos assim. Depois, obviamente, você pode olhar para a tua prática sobre o tema. O que que eu quero atingir na minha prática de hoje? Não, hoje eu vou focar muito no alongamento de cadeia posterior. Então, se eu vou focar muito no alongamento de cadeia posterior, o cachorro olhando para baixo, ele é uma postura muito boa para soltar a cadeia posterior
pouco a pouco. Então, você vai colocar ali a exploração, digamos, do cachorro olhando para baixo, como a gente faz. Estica uma perna, estica a outra, fica um tempo maior de permanência na postura, para que a postura realmente ganhe corpo. Num outro quesito, o que que é? O Adho Mukha ele também é uma postura de transição entre posturas, né? Então, se você está fazendo uma prática dinâmica ali, de entra numa postura e sai na outra, o Adho Mukha ele pode ser sempre usado como um elemento de transição no qual você descansa um pouco, porque você está imitando um cachorro que se espreguiça. Então, naturalmente, seria um momento de espreguiçar, acalmar, baixar a bola, né? Você ficou ali no guerreiro, digamos, maior força nas coxas. E aí você quer descansar antes de partir para o guerreiro para o outro lado. Só que você não quer fazer um balasana, por exemplo. Você podia fazer um balasana, você podia botar uma postura da criança. Digamos, se você está cansado, se você tem uma turma com menos tônus muscular, aí você coloca a galera na criança. Mas não, é uma galera ali que tem força, tem tônus, ou você quer fazer uma prática mais fluida. Então você bota no cachorro olhando para baixo. Então você pode olhar para a postura a partir de todos esses ângulos, tá? Você pode enquadrar essa postura de todas as formas que eu citei aqui na tua prática. E mais uma, além disso, Humberto, também vai muito do que você precisa para o teu corpo. Então, se você está falando de prática pessoal, não, essa aqui é a minha prática, não é aula para ninguém, é a minha prática. O que que o seu corpo precisa? Então, assim, o Adho Mukha, para mim, ele é muito especial. Por quê? Porque eu gosto de surfar. E qual é o movimento que você fica na tua prancha o tempo todo? Você fica o tempo todo em hiperextensão de coluna, né? Você fica assim o tempo todo. A tua coluna está assim, né? E aí você quer compensar esse esforço. E aí, a Adho Mukha, né? Então, para mim, quando eu penso na minha prática pessoal, eu penso em como eu posso descomprimir do esforço do surf, por exemplo, que é o esforço mais recorrente do meu corpo. Como é que eu posso fazer isso na prática? Então eu boto muito Adho Mukha na minha prática pessoal para soltar essa musculatura. Eu boto muito Uttanasana, né, em pé, dobrar para frente, para soltar essa musculatura, que fica muito contraída, muito enrijecida por causa das outras atividades que eu faço. Então você pode olhar de todas essas formas, como uma forma de equilibrar, como uma forma de transicionar, como uma forma de descansar, como uma forma de compensar. Você pode olhar de todos esses ângulos para a postura quando você está construindo ali uma prática. Tá? Beleza? Carol, você deu uma caída ali, mas eu estava falando que é exatamente isso que você disse. A gente começa, é assim que a gente começa. Tem que dar aula para a vizinha, para o vizinho, para o marido, para a marida, para a criança, para não sei o quê. As pessoas descobrem que você está fazendo curso de yoga e falam assim: vem me dar uma aula. Né? Você não queria me dar uma aula de yoga, não? E assim que é até assim que a gente começa com os alunos particulares, né? Geralmente os alunos particulares eles aparecem assim: eu soube que você está dando aula de yoga, vem aqui dar uma aula de yoga para mim, não sei o quê, né? E aí você começa a dar aula de yoga e vai deslanchando pouco a pouco. Mas é exatamente isso que você falou. Mais gente, alguém mais vai falar? Ou vamos todos almoçar? Vamos todos almoçar? Então, beleza. Vamos concluir aqui com o nosso mantra. A Maria vai fazer o mantra aqui com a gente hoje. Peraí. Isso. Ó, cuidado. Maria, Maria, O tio Maria. Homero lá, o tio Eliandro falando. Ó. Então vamos fazer o Não, eu mantra? também tô.
Junta as mãozinhas. Fecha o olhinho. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Muito bem, você nem fez o mantra, nem cantou. Por que que você não cantou? Ficou com vergonha hoje? Falei. Ela gosta de cantar Renata. É, ela gosta de cantar os kirtanzinhos com violão. Vamos fazer mais. Valeu, galera. Boa tarde para vocês. Bom descanso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem. Pode falar. Dá para ouvir. Se você falar, dá para ouvir. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar aí pelo WhatsApp que eu respondo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Namastê. Namastê.